A hipertensão é a doença cardiovascular mais relacionada a problemas cardíacos, né? É causa de infartos, derrames, sem dúvida nenhuma é uma grande preocupação na saúde do nosso país. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Luiz Augusto Saliba, sou médico cardiologista, já atuo na cardiologia clínica há mais de 10 anos, fiz minha especialização em cardiologia no Hospital do Coração e depois me tornei reabilitador cardiovascular no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Hoje vou falar um pouco sobre hipertensão, vou tentar deixar isso o mais informal possível, como se fosse uma própria consulta, como se você fosse meu paciente aqui na frente da minha mesa de consultório. E eu acho que sem dúvida nenhuma o papel do médico é informar e compartilhar a responsabilidade desse tratamento, né? Então, primeiramente, eu acho que a gente tem que saber o que é hipertensão, né? A própria pressão, a pressão arterial, ela pode se elevar em diversas condições. Algumas dessas condições são ditas fisiológicas, ou seja, normais. São condições que a gente espera que a pressão arterial se eleve. Outras, nem um pouco, né? Existem condições em que a hipertensão, que é a elevação da pressão arterial, pode ser patológica. Bom, como é que eu identifico a hipertensão arterial? E por que ela é tão perigosa? A hipertensão arterial é facilmente identificada com a simples aferição da pressão arterial. Você não precisa ser médico para realizar isso. E valores em repouso elevados, acima de 140 milímetros por mercúrio da pressão arterial sistólica ou 90 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica já devem servir como pelo menos um sinal de alerta, né? E por que ela é tão perigosa? Porque na grande maioria, não vou dizer a grande maioria, mas numa grande parte dos casos, ela é assintomática. O paciente não sente absolutamente nada. E é por isso que ela mata, né? Muitas vezes o paciente é identificado em níveis muito elevados de hipertensão. Então o paciente é importante, por isso que eu sempre falo com os nossos clientes, nossos pacientes, ele identificar, ele saber compartilhar essa responsabilidade na hora de conduzir o seu tratamento e até identificar a doença, porque muitas vezes isso não é identificado pelo médico. Na verdade, a grande maioria dos pacientes já vem aqui com um problema em fase avançada. Sem dúvida alguma, o maior desafio para o médico é identificar esse paciente em que não tem sintomas, até porque o paciente precisa procurar assistência médica. É por isso que a gente sempre incentiva a utilizar medidas preventivas. Mesmo você, paciente, ou qualquer pessoa que não está sentindo nada, a rotina cardiovascular, a rotina médica é de extrema importância como prevenção. É somente assim que a gente vai ser eficaz, nós vamos ser eficientes no tratamento da hipertensão. Então, quando é que a gente sabe que uma pressão está muito alta ou quando a pressão está muito baixa se eu não tenho sintoma? Sem dúvida alguma, você ou tem que procurar assistência médica ou uma simples ferição, que pode ser feito hoje com equipamentos eletrônicos. Muita gente tem um pouco de dúvida em relação se o equipamento eletrônico é confiável ou não. Eu diria que sim. Eu acho que é super confiável você ter um equipamento e, no caso de dúvidas, procurar alguma assistência mais especializada. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que, para ser vitorioso no tratamento da hipertensão, é saber identificar primeiramente a doença. E por que não o próprio paciente identificar ela, né? Se você não tem sintoma e tem alguma dúvida, afira a pressão arterial, procure alguém que possa te ajudar com isso. Se você tem mais alguma dúvida, procure a especialidade médica, né? Procura um médico especializado para te ajudar nesse possível diagnóstico, porque é somente com prevenção, no início da doença, que a gente tem mais resultados positivos nesse tratamento. A gente tem dois tipos de hipertensão, né? Basicamente falando de uma maneira bem informal e popular. A gente tem a pressão alta, né? Que da primeira, né? A maior pressão, que a gente chama de sistólica, né? Normalmente em níveis de repouso, essa pressão acima de 140, 150 já deve sinalizar algum sinal de alerta. A mais baixa, né? A minha pressão mais baixa, que a gente escuta muito aqui no consultório, que é a diastólica, ela também deve estar abaixo de 90 milímetros de mercúrio. Então, basicamente, se a gente fosse fazer um resumo, quando que você deveria ficar atento? Se você está em repouso, se você está numa situação de tranquilidade, e você afere a pressão arterial e ela está 14/9, isso é algo que você deveria procurar assistência médica. É algo que deve ser pesquisado mais a fundo, tá? Quando você tem sintomas, aí fica realmente mais fácil
porém não é mais simples tratar. Fica mais fácil diagnosticar, mas nem é mais simples tratar. Às vezes, muito pelo contrário, fica mais difícil. Quais são os principais sintomas da hipertensão? Sem dúvida nenhuma, se eu fosse enumerar, eu colocaria como dor de cabeça, dor no peito, falta de ar, inchaço nas pernas. Mas a hipertensão é uma doença sistêmica. E quando a gente tem uma doença sistêmica, existem pacientes que se comportam de maneira atípica, ou seja, eles têm sintomas ou sinais clínicos que não são aqueles habituais que a gente costuma ver. Então tem muita gente que tem palpitação, né, dor nas costas, dor no abdômen, dor nas pernas. E quando você vai avaliar cada caso, você faz, por exemplo, esse diagnóstico de hipertensão. Então isso é muito importante o paciente entender que mesmo ele não tendo aqueles sintomas que são mais comuns e até sabidamente conhecidos, né, pela população geral, ele não está isento de aquele pode ser um possível diagnóstico de hipertensão. Isso é muito importante. Eu vou bater muito nessa tecla da prevenção aqui com vocês. Eu acho que eu vou falar essa palavra de maneira até repetitiva, porque esse, sem dúvida nenhuma, é a base, é o pilar do tratamento da hipertensão. Nós médicos não podemos entrar numa filosofia de prescrição medicamentosa sem nem antes tivermos tentado as medidas não farmacológicas, né? Então é muito importante, e aí de novo a questão do tratamento compartilhado, é que o paciente entenda que tratar a hipertensão não é tomar remédio. Tratar a hipertensão é ter uma dieta equilibrada, é fazer atividade física regularmente, é dormir bem, né? E eu sempre oriento os meus pacientes, procure primeiro fazer uma atividade física. Porque naturalmente, quando você iniciar uma atividade física, você vai começar a ter uma procura por uma alimentação mais saudável. Se você faz exercício, se você come de maneira mais equilibrada, o seu sono vai melhorar a qualidade. Então, para mim, eu sempre falo, esse é o guarda-chuva do tratamento das doenças cardiovasculares. Não só da doença cardíaca, mas existem muitas outras especialidades médicas que são facilmente tratadas só com esses 3 pilares. Atividade física, equilíbrio alimentar e um sono com qualidade. Então isso é muito importante, porque nós não podemos entregar para o paciente o conceito de que ele vai tomar o remédio, ele vai estar sendo tratado da hipertensão e ele não precisa mais se preocupar com isso. O remédio é uma parte deste tratamento quando indicado, quando for necessário. É importantíssimo que ele tenha uma alimentação rica em frutas e verduras com variedade. É importante que você entenda que as frutas e as verduras têm que ser consumidas com variedade, não somente 1, 2 tipos de frutas. A mesma coisa com a ingestão de água. A água é fundamental para a sua função renal e o rim é um órgão primordial no controle da pressão arterial também. Eu poderia estar enumerando uma série de outros fatores relacionados à alimentação, mas eu acredito, e eu até falo isso para os meus pacientes, que hoje todo mundo tem esse conhecimento. O conhecimento hoje é de fácil acesso. É muito fácil você buscar hoje quais são as alimentações mais ricas em magnésio, sódio, potássio, eletrólitos, vitaminas, porque hoje a gente tem a internet e eles dá muito fácil acesso a esse tipo de informação. Eu acho, eu acho que a nossa geração de médicos está muito mais preocupada em informar no sentido de criar uma cultura de tratamento do que simplesmente a busca da informação, que hoje é muito mais fácil do que em tempos anteriores. Então eu vou estar muito insistindo nessa questão da prevenção e a atividade física. Muitas pessoas devem estar se perguntando, tá, mas que exercício faz bem para a pressão arterial? Eu costumo fazer qualquer exercício que você queira iniciar. Você só tem que respeitar um pouco de segurança em relação se você já tem o hábito de praticar atividade física, se você não tem esse hábito, se você tem alguma questão osteomuscular que mereça ser respeitada e restrito a algum tipo de atividade de impacto, por exemplo. Mas a atividade física ela deve ser iniciada de forma imediata. É mais importante o paciente criar a cultura de começar a ter o hábito da atividade física do que propriamente querer saber se o Pilates ou a caminhada é melhor do que um ou outro. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a atividade física deve ser um pouco prazerosa. Você tem que buscar o exercício dentro daquilo que também te dá prazer. E entender que tem dias que você não vai estar muito feliz em fazer exercício, mas é importante que você faça, né? Em relação ainda à atividade física, eu sempre costumo orientar o paciente e também a questão do hábito alimentar. Você não desenvolve a hipertensão porque você teve uma alimentação muito rica. Você teve o churrasco do domingo e na segunda-feira você ficou com a pressão arterial e você é hipertenso. Não é assim que funciona. É um processo muito mais lento, tá? É uma sementinha que a gente vai plantando ao longo do tempo. Então você se torna hipertenso por um estilo de vida inadequado,
ao longo dos anos. Esse é um dos fatores. É obviamente que também tem fatores genéticos, né? Pais, mães hipertensos, você sem dúvida nenhuma vai se tornar hipertenso em algum momento da sua vida. O que não precisa ser jovem, o que pode ser perigoso. Quando a gente tem mais tempo de doença, quando você fica mais tempo com a doença instalada, pior é. Então quando vem um paciente muito jovem, né, cerca dos seus 35 anos, e está desenvolvendo o quadro de hipertensão, ele até tem um histórico familiar de hipertensão, é justamente essa informação que eu passo para ele. Falo, olha, inevitavelmente você vai se tornar hipertenso, mas a gente não precisa se tornar hipertenso agora com 35 anos de idade, porque com 55 anos você vai ter 20 anos de doença e muita coisa pode acontecer com 20 anos de hipertensão, muita coisa ruim. Então é nesse processo que a gente volta nessa tecla da prevenção, do estilo de vida, né? De deixar um pouco de eu trabalho, estudo e tentar inserir um pouco essa questão do investimento na tua saúde dentro da tua rotina. Ninguém está falando aqui que eu tenho que largar o trabalho, eu tenho que parar o estudo. Não, mas dentro da tua rotina você tem que inserir bons hábitos. Tem dias que são mais difíceis e vão ter dias que vão ser mais fáceis, mas é importante você criar esse hábito, essa rotina. Bom, acho que esse um primeiro momento para a gente falar de hipertensão já foi bastante informação. Eu acho que esse é o alicerce do que a gente pode falar. Vocês podem acompanhar o canal aqui, vão ter mais informações, a gente vai tirar dúvida, vamos ser mais específicos no tratamento. Obrigado aí por acompanhar até o final esse vídeo.